Olá, queridos, mais uma quarta-feira, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está comigo. Aonde chegar esse vídeo, mais um Shalom Cast. Não sai daí, hoje temos um entrevistado muito especial, o homem de Deus, pastor Alex Silva. Vamos falar um pouco sobre tudo. Então já avisa para os amigos, divulga o link, já estamos no ar. O Shalom Cast começa agora. Estamos de volta com o nosso Shalom Cast e hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo, um homem de Deus, uma pessoa de um coração gigante, pastor Alex Silva. Que alegria poder receber você aqui no nosso Shalom Cast. Tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui também, com certeza. Amém, que alegria. Benção. Pastor Alex, para quem não conhece, já olha e fala assim, para aí, um pouco de legendário, um pouco de motoqueiro, um pouco de tudo. Amém. Exato. Pastor Alex, quantos anos de América? 9 anos. 9 anos de América. 9 anos, estamos aqui trabalhando para Jesus, trabalhando para mim. Glória a Deus. Amém. Eu vi que você fez o Legendários também, fez o Legendários, já serviu no Legendários muitas vezes, gostou da experiência, recomenda? Recomendo, fortemente. O negócio é bom, hein? Já foi um Legendário bastante vezes, acho que mais de 10. Mais de 10? Mais de 10, 11 vezes já fui. Já pegou algum caso assim de um cara tranqueira, aquele cara curva de rio, você encontrar ele e falar, cara, Jesus vai te mudar, cara, pá, aquele negócio, e depois você encontrar o cara e ele tá transformado? Já. Só no Legendário, você tá perguntando? Não, na vida, no geralzão. Motoclube também, né? Vamos falar um pouco também. Opa, sim. Já, bastante. Não é pouco, não. O ministério, na verdade, assim, eu entendo que o ministério que Deus me deu, né, é lidar com esse tipo de homem. É lidar com esse tipo de pessoas. Então, Deus me deu o privilégio, né, de participar do Legendário. Hoje sou Legendário. Sou Legendário 60476. Quase que fez junto. O meu é 64, mas fizemos junto, é verdade, rapaz. 6448, meu, é. Que legal. Top 673, eu acho. Eu não lembro agora se 675 ou 673. Alguma coisa disso. A gente fez junto. Fizemos juntos. Família exatamente. Diferente, mas fizemos juntos. Família diferente. Família 6, a minha. Então, voltando a esse tipo de assunto, eu entendo hoje que esse é um encargo que Deus colocou sobre a minha vida, né? Sou pastor, estou à frente dos Gideões faz 14 anos. O que é o Gideões, MC Gideões hoje, e o que faz, o que representa? Paz, Gideões Motorcycle Club começou há 14 anos atrás no Brasil. Esse sábado agora, dia 21, estamos completando 9 anos aqui nos Estados Unidos também. 9 anos. E Deus tem nos dado uma porta aberta, assim, extraordinária, né? Amém. Qual que é a missão dos Gideões? Paulo falou, né, que ele se fez de tolo para ganhar os tolos. E nós nos fazemos de motociclista. Uau, muito bom. Para ganhar os motociclistas. Então, essa é a nossa maior missão. É um público um pouco diferente, o mundo do motoclube de ser, tanto que as pessoas olham para mim, a primeira impressão, não, esse cara não é um pastor, né? Tatuado e tudo, mas não é sobre isso. É verdade. É sobre aquilo que nós carregamos, que é a presença de Jesus. Uau. Então, desde então, o trabalho dos Gideões, o motoclube é ir por todos os motociclistas, pregar o evangelho, entendeu? É isso aí. E fazer deles motociclistas do reino de Jesus. Já teve algum caso que você pegou, que chegou no motoclube, do cara arrebentado, destruído, e aí Jesus transformou através de vocês? Opa, muitos. Graças a Deus, vários casos como esse. Deus foi tão bom que no primeiro ano do Gideões Motoclube, eu ainda fazia parte de uma igreja um pouco tradicional no Brasil. O pastor lá me deu 11 oportunidades. 11? 11. Por que 11? Pois é, isso que eu te A perguntar. gente competia com a agenda da igreja. Então nós começamos fazendo um trabalho que chamávamos de motoculto. Motoculto? Motoculto. Colocava as motos dentro da igreja? Colocava as motos dentro da igreja, no púlpito e tudo. E fazíamos um motoculto por mês, que é um culto voltado para motociclistas por mês. Né? Uhum. Em 11 motocultos, que foi o primeiro ano dos Gideões, ganhamos 83 almas para Jesus. Que maravilha, pastor. Que maravilha.
Hoje aqui na América 83. é 14? Não, Aqui estamos completando agora 9 anos. 9 anos na Sim. América. E hoje a pessoa que quer participar do motoclube, do Gideões, MC Gideões, o que tem que fazer? Rapaz, como qualquer instituição, toda instituição existe regras. Sim, A igreja existe regras. sim. Estatuto, né? Estatuto, regra. É. E aí agora eu vou abrir um parênteses aqui. Sim. Amém? E que você que está me ouvindo não fique chateado comigo. Se você pensa que na igreja não cumprir regra, você não deveria de ir na igreja. É verdade. Isso é pura verdade, é. Porque eu entendo que o melhor manual que Jesus nos deixou para ser cumprido é a palavra do Senhor. É. Então, assim como Jesus nos deixou a Bíblia como manual, no motoclube também seguimos o mesmo manual. É isso aí. A Bíblia, É palavra isso de aí. Deus. E obviamente que dentro de um contexto não de igreja, de contexto de motoclube, andamos de moto, Certo. né? Temos como maior objetivo e foco ide a todos os outros motoclubes. Pregamos o evangelho a outros clubes. Então abrimos mão muitas das vezes do nosso sábado, do nosso domingo. Uau. Nos encontramos toda sexta-feira à noite. Inclusive, você é convidado para participar de um churrasco. E eu tive lá e foi muito bom, galera animada, avivada e unida. Parabéns. Viu? Unida, exato. Fazemos um rock and roll lá de Jesus também. O dia que você foi, teve um rock and roll lá? Teve. Eu tive que sair antes, mas eu estava começando o rock and roll. Foi muito bom mesmo. Exato. Então a gente faz um rock and roll lá. Porque a gente quer trazer um ambiente de Jesus numa versão motociclística, né? É a linguagem, né? Há uma linguagem diferente e aqui eu quero afirmar algo para você. Fazer parte do Gideões, o motoclube, não exime você de participar da sua igreja, Uau. né? Do lugar onde você já congrega. Eu tô quase comprando uma moto, só para dar umas voltas com vocês, hein? Tô quase comprando uma moto. Eu tô quase encontrando na Bíblia que vai ter que estar lá. Se quem não andar de moto não herdará o reino dos céus. Brincadeira. Mas a grande verdade é que isso tudo, e aqui eu falo com muita tranquilidade, né? Te conheço, sei que eu tenho liberdade de falar dessa forma. O maior objetivo nosso é quebrar toda e qualquer religiosidade que tenha afastado você da presença de Jesus. Amém. Né? Isso é bom. Porque nós entendemos que, assim como Paulo falou, que se ele se fez de tolo para ganhar o tolo, o que significa se fazer de tolo? E pastor, Né? e tem os níveis de camada da sociedade. Por exemplo, Sim. hoje eu não consigo entrar na concentração do Santos Futebol Clube, mas o Neymar consegue. Pô, Hoje eu não consigo entrar na concentração de natação dos Estados Unidos, mas o Michael Phelps consegue. com toda certeza. Hoje eu não tenho uma autoridade sobre algum motoclube nos Estados Unidos, mas você deve ter, você consegue entrar. Exato. Então, o ser humano inteligente, sábio, que conhece a Bíblia sem religiosidade, vai entender que existe esferas da sociedade que Deus coloca pessoas ali com propósito. Então, se eu entendo que tem lugar que o pastor Alexandre vai alcançar que eu não vou, eu preciso potencializar o poder do evangelismo com vocês, porque eu sei que vocês vão pisar em lugares que eu não vou. Exatamente. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, geralmente, o religioso ele já tem a ótica de juízo. E talvez, ele, como você falou no início aqui, ele vai olhar para um colete preto, uma tatuagem, uma barba, automaticamente ele vai criar um juízo mediante as crenças que ele carrega, daquilo que ele ouviu dos pais, dos avós. Mas se ele sempre vai conversar com você, ele vai perceber que talvez você é mais crente do que muita gente que não carrega uma tatuagem e não tem um colete preto. Exato. E aí quebra. E eu acho que esse quebrar dessa crença vai fazer bem para ele e faz bem para todos nós, porque a sociedade por si própria já carrega um juízo com ela sobre alguém, né? Até descobrir quem é aquele alguém com ela, né? Exato. Existe, né, alguns níveis, e eu entendo que isso faz parte da nossa vida. Porque quem é o pastor Carlos? É o pai do pastor Carlos, mais a mãe do pastor Carlos. É isso aí. Né? E nós carregamos uma crença limitante. É isso aí.
E dentro dessa limitação que carregamos, eu não sei qual foi o seu background church, né? O seu background church, né? Sua igreja lá atrás, pode ter falado, olha, você pode isso, mas não pode aquilo. Mas nunca te mostrou na Bíblia que era o que ou não significava esse poder ou não poder. Então, nós, do motoclube, acredite, eu venho de uma igreja tradicional, né? E... né? O meu pai é da Igreja Deus e Amor. Meu pai veio, a gente conversou sobre isso, né? Meus pais também eram Deus e Amor. Então, para quem cresceu no costume de Igreja Deus e Amor, e é uma igreja muito abençoada, que a gente até conversou sobre isso, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Então, muitos valores que você carrega hoje, é perceptível isso em você, daqueles valores que eu carrego, a gente sabe que foi inserido pelos nossos pais por aquilo que a igreja pregava. E até hoje prevalece em nós. Prevalece. Né? Eu falo para todo mundo, uma coisa que eu carrego e que para mim assim é fundamental, maravilhoso, é o quanto que se ora dentro da igreja de Deus é Amor. É verdade. Eu falo para minha mãe, para meus amigos, e eles falam, não, como que é lá? Eu falo, cara, lá é assim, ó, 30 minutos para começar o culto de oração, depois que começa mais 30 minutos, depois mais 30 minutos, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Acabou o culto. Não tem capeta que resiste. Não tem. Então, o que eu posso trazer de bom desse contexto? Meu irmão, se eu não tenho uma vida de oração, não vou ter uma vida de sucesso em resposta àquilo que eu busco diante de Deus. Isso aí. E qual é a melhor maneira de eu ter resposta diante de Deus? Orando. Gerando relacionamento com Deus. Intimidade. Né? Intimidade com Deus. Qual é a forma que você se buscou se relacionar com a sua esposa? Se você não tivesse conversado com ela, gerado um nível de conversa, a ponto que você conseguisse abrir o seu coração a tal maneira e falar, cara, eu te amo. Meu amor, eu te amo, ou vice-versa, isso não teria acontecido. Você falou uma coisa muito forte, que é a questão da relação de interesse e relação de prazer. Exato. A nossa geração tem que ter relação de intimidade e não de prazer pago. Né? Exato. E dentro dessa crença limitante, existem momentos que você cede porque você deseja viver o prazer. Sim ou não? Sim. Um exemplo básico. Se a minha moto ficou um mês guardada na garagem, eu vou dar partida. A moto vai funcionar, não? Provavelmente não, por conta da bateria, né? O que eu penso? Eu vou empurrar ela, vou dar um tranco nela. Não interessa qual o peso da minha moto, eu vou empurrar. E eu empurro e faço ela pegar no tranco. Pegou. Glória a Deus, vou curtir. Eu gerei um prazer depois de um sacrifício que eu tive, que era empurrar a moto. E às vezes nisso, chamamos a pessoa A, B e C. Cara, meu vizinho, me ajuda a empurrar a moto, empurra para mim que eu vou dar um tranco na moto. Essa correlação entre sofrer e o prazer, ela funciona aqui dentro também. Sim. Se nós não vivenciarmos essa questão da oração, de buscar a presença e tudo, que é um desgaste, vamos falar físico, porque nós precisamos morrer pro nosso físico. E ninguém quer orar, né? A gente ora porque precisa, cara. Você só busca orar na hora que o calo apertou, como diz, né? Quando a prova vem, a prova chegou. E quando que, na realidade, se você orasse todo dia 10 minutos, 15, 20 minutos, talvez essa prova que você passa hoje, que você gasta 1 hora orando seguido, talvez não teria chego. Pastor Alexandre, eu falo nós, mas não nós aqui, mas senso comum de gente, nós somos mais reativos do que preventivos. Exatamente. A pessoa deixa para orar muito depois que acontece, do que se ela estivesse orando antes de acontecer, ela ia isentar ela de passar por vários problemas lá na frente. Sim. Então, essa cultura, talvez um pouco mais do brasileiro, mas um pouco de todo mundo no geral, é mais reativa, tipo, eu vou levar a vida, ver o que a vida vai dar. Quando dá pau, aí vai para oração. Exato. Se fosse mais preventivo, menos problemas as pessoas passavam, né? Menos problema. Porque na realidade, se adiantaria, né? Adiantaria. Se adiantaria. Poxa, como a Bíblia fala, né? Buscar-me-eis e me achareis. Cara, tem coisa mais prazerosa do que você falar, eu vou buscar Jesus. E ele diz, ei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele está lá. Não tem prazer maior do que viver isso. O Pai está lá, né? O Pai está lá. Então, significa o quê? Eu preciso entrar numa situação. Jesus, como eu entro, como eu vou estar e como eu vou sair dessa situação.
E ele vai responder. Vai responder. Vai responder. Depende do nível de relacionamento que nós temos. Então, dentro do clube, se passamos por situações de adversidade, vários. Homens que chegaram lá completamente com a vida quebrada, vários. Mas a primeira pergunta que fazemos é: você está disposto a passar pelo processo? Porque às vezes, né, se você olhar as costas depois do meu colete, eu quero ter o prazer de mostrar. Sim, claro. Falar, poxa, como que eu faço para ter um colete inteiro assim, todo montado? E é bonito esse, é de couro, né? Não, de couro, bacana, bem trabalhado, o colete e tal, né? E aí você olha aqui, porque tudo isso é um processo. Olha que bacana. Então, olha é aí. um processo pro cara, pra pessoa, né, receber a parte da frente do colete. Ó, isso aqui então, ninguém compra na Amazon. Na Amazon. Não compra isso na aqui Amazon, não é eBay, dinheiro. no aqueles China lá, que eu não sei o Timu, nome. Timu, nada de Timu. Isso Exato. Aqui, isso aqui não é comprado, é adquirido. É adquirido, é conquistado. Conquistado. Essa é a palavra que nós usamos. Conquistamos. Então, quando a pessoa entra no motoclube, ela tem um tempo para poder usar a parte da frente dos bordados no colete. Aí então, cada bordado significa um tempo. Um tempo. Exato. Que legal, que bacana. Então, a grosso modo, a pessoa entrou no motoclube, quero ser Gideão, amém, assina a ficha. Ok, a cada 3, 4 meses, a gente vai acompanhando ela. É a pessoa compromissada, a pessoa que está disposta a ir, a pessoa que está disposta a chegar e varrer o clube, se tiver sujo. Ser forte, hein? Porque fala de servir, né? Servir. Então, o primeiro step aqui que nós analisamos é o quê? Se a pessoa está disposta a servir. Foi o maior exemplo de Jesus. Exato. Se desfez da obra divina para servir como para homem servir por todos nós. Então, 3 meses, 4 meses que a pessoa está lá, opa, está merecendo receber a parte da frente. Recebe a parte da frente. Quando ela recebe a parte da frente, imagina você saiu de moto na rua, você tem a parte da frente, seu colete. As pessoas vão olhar e já vai saber. Opa, tá escrito aqui, ó, Gideão. Opa, você faz parte do Gideão? Faço parte do Gideão. Que bacana. E por que não tem nada atrás das costas do seu colete? Porque eu ainda estou em processo. Uau, bacana, hein? É interessante. É como se fosse uma patente militar. Exato. Ninguém... você vai diferenciar do tenente para o sargento pela patente. Pela patente. O mundo motoclube é assim. Legal. O mundo motoclube foi criado em cima de regras militares. Muito bom. Segunda parte, o segundo step, ela recebe os Gideões e o USA. Ou se estiver no Brasil. Pastor Alex, eu vou te apertar um pouquinho agora. Sim. Agora suponhando que eu faço parte dos Gideões, adquiri tudo, no meio do trajeto da vida, eu fiz uma besteira. E aí, agora? Qual que é a forma, não vou falar julgamento, mas de disciplina que o Gideões vai ter comigo? Cara, você quebrou o princípio de regra, você sabe que não podia ser feito, você sabe que não podia ter colocado a mão, você colocou, você não podia ter pisado, você pisou. E agora? Agora nós vamos conversar. Agora é gabinete. Gabinete. Agora é gabinete. E qual é o nível da nossa conversa? Nós aprendemos que nós não estamos para julgar. Sim ou não? E isso eu falo porque isso já aconteceu. Tá? Ótimo, hein? Primeiro ponto. Quais são as suas razões de ter feito feito tal atitude? Entendi. Porque, entenda, estamos vindo de um processo de evolução, correto? Cristã também. Aonde saímos de uma igreja que tudo era pecado e tudo te levaria para o inferno. Tinha até medo, né, cara? Morria de medo de tudo. Então, na verdade, quando você falava, quer aceitar Jesus? Cara, eu quero, senão eu vou para o inferno. Eu falo, não, cara, não é sobre isso. Tinha mais medo do inferno do que do céu. Do que benefício do céu. Você perguntava, cara, como é o inferno? A pessoa te falava tudo. E o céu? Pô, cara, é verdade. Eu sei que a rua é de ouro de cristal, talvez, mas não sei. Mas o inferno tem enxofre, seu demônio. Exato. Quantas pessoas de clube eu cheguei, cara, Jesus te ama. O cara, eu não vou no seu culto porque eu vou cheirar enxofre. De onde você tirou isso? Que doideira. Não, porque não, já escutei isso, o pastor falou que vai tirar o demônio do meu corpo. Que doideira. Uau, cara.
Então, primeiro step, cara, por que você fez isso? Você falou uma coisa muito forte que veio na minha memória aqui. Existem duas mesas para todos nós. A mesa de condenação e a mesa de restauração. A mesa de condenação, eu trago a pessoa para julgar e às vezes até para matar. A mesa de restauração, eu trago ela para curar, passar o pano na ferida e restaurar ela para ir mais avante. Porém, eu penso que tem duas situações para a vida no geral, pastor Alex, que existe a pessoa que vacilou uma vez, mas ele não é vacilão. Ele teve um vacilo, caiu. Eu falo para a vida, não é do Gideão, para a vida. Ele caiu uma vez e ele sabe que caiu e ele não quer cair de novo. Então acho que é uma situação. Mas tem aquele que cai direto, o vacilão. Na segunda você fala, cara, não vai não, aí na terça você vai de novo. Não vai não. Já é ato contínuo, já é uma situação corriqueira, já é recorrente a situação dele. Eu penso que esses gabinetes são tão bons porque a gente vai identificar quem é o que caiu por acidente e quem é que está caindo por recorrência, né, pastor? Então, mas aí que tá. Eu tenho aprendido e tenho buscado diante da terapia, psicologia, da palavra de Deus, que uma dor compartilhada é uma dor aliviada. Aliviada. Alivia, né? Aliviou, sim ou não? Sim. Quando eu chamo o Gideão, vou falar do Gideão. Falo, meu irmão, você errou nisso. Conta pra mim por que você fez isso. Verdade, o cara né? conta. Quando ele conta, ele já auto se arrepende. E quando ele conta tudo, eu falo, cara, qual é a posição que você acha que eu deveria ter com você? Uma empatia, né? Exato. Porque eu não tô para julgar, cara. Deus não me deu essa missão de julgar ninguém. Ninguém. Mas dentro da palavra, vamos ler a palavra junto, cara. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? O que a gente pode fazer para que você não tropece? E realmente você falou, existem dois tipos de pessoas. Uma que caminhou, tropeçou, levantou e segue em frente e ela não tropeça mais nesse ponto. Já aprendeu, né? Aprendeu. Outras que, cara, a pessoa parece que carrega uma maldição. Uma nuvem negra, né? E quando ela tá a ponto de trocar de fase na vida, tropeça. Começa de novo, tá a ponto de trocar de fase na vida, tropeça. De novo. Aí é um ponto que nós, pastores, deveríamos de olhar muito mais por um lado de que esse cara eu tenho que carregar ele no meu colo. Não pode deixar ele sozinho. Não. Por quê? Aí, lembra do parte que eu falei? Quem é Carlos? Quem é Alexandre? É metade, né, o pai, nossos pais, e a metade a mãe. Que se tornou o Carlos com suas características agora, vontades, mas que traz posições e atitudes do pai e posições e atitudes da mãe. Ok, quais eram as posições e atitudes do pai com o Carlos? Que todas as vezes que ele chega nessa fase, ele tropeça. Experiência única, né? Cada um tem sua experiência. Cada um tem sua experiência. Por que eu falo isso? Você tem filho? Ainda não. Ok, eu tenho duas meninas. Você tem duas meninas? Tenho duas meninas. Maria Eduarda, de 13 anos, acabou de fazer 13 anos. Um abraço para Maria Eduarda. Maria Eduarda, love you. E a Helena, de 6 anos. Legal. Que também é uma benção. Love you, filha também. E o que acontece? Isso eu aprendi. Por isso eu tenho prazer em compartilhar. Essa caneca, ela é de... Cerâmica. Se a Helena derrubar essa caneca, ela vai quebrar em quantos pedaços essa caneca? Ninguém sabe. Um monte. Ninguém sabe. Se eu tiver uma posição e falar para ela, Helena, você quebrou, e brigar com ela, ela vai ter uma reação. Uma reação, isso mesmo. Se a Helena derrubou essa caneca, quebrou em 50 pedaços, falar, filha, o que você fez? Pai, eu tropecei, derrubei. Ok. Essa caneca pode consertar ela? Cara, se puder, depende, né? Depende o que é consertar. O que é consertar na ideia de cada um, né? Na ideia de cada um, na visão ótica do que eu quero ensinar a ela. É verdade. Ok, eu posso consertar essa caneca. Vamos pegar uma cola e vamos colar. O quanto a gente conseguir colar. Quando eu terminei de colar, ficou perfeita? Não. Mas ela voltou a ser uma? Caneca. Uau. Ela não perdeu a essência de caneca. Não perdeu a essência de caneca.
Eu ensinei a minha filha que todo erro que ela cometer, Pode ser consertado. ela pode consertar. Forte, hein? E quando ela aprendeu que ela pode consertar, primeiro, ela vai ter medo de falar comigo? Não. Pai, agora eu, Alexandre, pai, eu errei. Me ajuda a consertar. Me ajude a colar tudo aquilo que eu fiz de errado. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a verdadeira essência de Cristo. Não é sobre o que você errou, é sobre aquilo que você tem capacidade de consertar. Novamente. Voltar à sua essência. Essência de quem? Qual a essência de Carlos? A essência é divina, cara. Filho. Filho, é céu. Filho amado de Jesus Cristo. Se Carlos tropeçar, hoje a igreja tem partido para um princípio do quê? O pastor Carlos errou. Condena ele. Condena, exclui. Não. Tira. Mas se vier alguém aqui e falar, igreja, vamos fazer o seguinte, pastor Carlos, nós queremos te ajudar. O que podemos fazer para te ajudar? E você honestamente voltar atrás, ou eu honestamente voltar atrás e falar, eu quero recolar a caneca e voltar à essência de filho, É. eu vou ter a essência de filho e ninguém pode me julgar. É isso aí. Muito forte, hein? Porque Jesus morreu na cruz e essa foi a simbologia que ele deixou. Eu vou colar tudo para você novamente. Você não vai perder a essência de filho, independente de como você vai crescer. Pastor Alex, você falou uma coisa tão forte referente à caneca, porque hoje existe uma visão tão fechada que as pessoas pensam que igreja é lugar de gente perfeita e igreja é lugar de pecadores arrependidos, né? Igreja não é um lugar só para a gente ir, igreja é uma família para pertencer. E a pergunta que a gente faz, qual é a família que não tem uns arranca-rabo de vez em quando? Então, o que você falou faz tanto sentido, porque se a gente tiver acesso ao Pai, a gente abre o coração para o Pai. Então tem muitos filhos que estão dentro da igreja, mas tem medo de falar com o Pai pela correção que o Pai vai dar, pela caneca que quebrou. Obviamente. Né? Com medo. Eu penso que às vezes tem pessoa que está lá que pensa que Deus é um ser bravo, com a cara fechada, com o cinto na mão, sentado no trono, dizendo, eu vou te bater, eu vou te matar. Tem essa ideia de um Deus juiz, matador e terrível. Sim. E esquece da essência de um verdadeiro Pai, né? E quem tem esse sentimento? É quem o pai reprimiu e por ter aprendido mal, trouxe uma pena muito maior do que a criança deveria de carregar. Sim. Então, essa é a visão que talvez você tenha de Jesus Cristo. Que ele vai me trazer uma pena tão grande que é melhor eu esconder. Faço de conta que Jesus não está vendo o que eu fiz. E caminho com esse peso, caminho sem dormir bem, caminho sem descansar bem, e vivo uma vida de mediocridade dentro daquilo que eu exerço como igreja, ou como uma pessoa, fica batendo ou ponto, como né? um trabalhador. Igual a música aí do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Tá tudo certo. Tá tudo normal. Então, essa não é a essência que Jesus te chamou. Assim é como nós tratamos. Entendo. Entende? Entendi. Porque eu não estou para julgar, mas eu quero de alguma forma auxiliar que essa pessoa tenha um câmbio de vida, né? Uma mudança de hábito. De vida. E Jesus, pastor Alex, ele foi tão forte quando falou de julgamento que ele nunca proibiu ninguém de julgar o outro, mas ele impôs limites. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, em um dos momentos, ele disse assim, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? Não tem problema, não. Eu estou usando uma linguagem bem aberta. Sim. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? Não tem problema, não. Mas antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, vai lá no espelho, dá uma olhadinha, você vai ter que tirar a trave dos seus olhos. Tem uma trave lá. Se não tiver trave, vai lá e tira o cisco, em outra linguagem. Mas se tiver trave, segue o jogo, vida que segue, vamos embora. E quem é que não tem a trave? Todos nós temos. Ou seja... Então, ele estava dizendo, meu irmão, cuidado se quando você for. Se fosse o pai, meu pai ia falar, se você for lá, eu vou te quebrar na porrada. Esse seria o meu pai. Mas Jesus está falando, cara, eu vou falar bonitinho para você entender. Exatamente. Para não ter um desenho para você entender. Exato. Minha mãe já dizia uma coisa, pastor Alex, torneira apertada demais, ela tem vazamento. Quando eu vejo alguém dentro de um conceito de religião
que ele é muito apertado, severo, e ele não tem misericórdia nem com você, nem comigo, é um perigo. Eu tenho medo dessas pessoas. Porque a misericórdia que eu não tenho com você hoje, eu posso precisar dela daqui uns dias para minha filha, para minha esposa, para o meu irmão. E a palavra misericórdia é a junção de duas palavras que vem do latim misericardius, que dá a ideia de colocar o miserável dentro do coração. Então, quando eu estou dizendo, Deus tem misericórdia de mim, eu estou falando, Deus me coloca dentro do seu coração. Porque é muito melhor estar no coração de Deus do que no coração dos homens, por conta disso. Porque se o homem olha para você que errou hoje, olha para mim que errou hoje, cara, amanhã a gente está na mesa de juízo deles. Nem amanhã, até hoje está na mesa de juízo. Exato. Está na boca dos fofoqueiros, a notícia ruim vai correr. E tem um problema tão pior que eu vejo, pastor Alex, que existem as pessoas que se caem na mídia agora. Deus o livre e guarde, cai na mídia. Pastor Alex cometeu uma situação, um erro. As pessoas já compartilham o erro sem saber a verdade. Sim. Então, dificilmente algumas vão falar assim, para aí, vamos ligar para ele, vamos procurar saber o que aconteceu. Vamos escutar o lado dele. Ninguém está sabendo o que aconteceu com ele. Então já cria um juízo mediante o que viu ou o que ouviu. É a famosa fake news, né, pastor? Exato. E vamos ser sinceros, é muito mais fácil eu viver com a meia-verdade do que gastar tempo com você. É isso aí. E saber o que eu realmente posso fazer para descobrir uma verdade. Sim ou não? Isso acontece em todo lugar. Né? Infelizmente, isso não é um problema de igreja, mas isso acontece em todos os lugares que nós estamos. Qualquer grupo relacional. Qualquer grupo onde tem pessoas vai ter problema. É isso mesmo. Né? E como você bem falou, sobre a questão do julgamento. É mais fácil eu julgar e sair por cima de uma situação do que falar, não, cara, para de brigar com o cara, porque o cara tem a barba grande. Outro dia eu vi, me mandaram, foi até engraçado. Já te julgou já alguma vez por conta disso? É mesmo? Rapaz, eu recebi uma mensagem no Instagram outro dia, um amigo meu muito próximo. Ele mandou assim, cara, você não vai pro céu, não. Um pastor estava falando numa reunião de obreiros, pastor que tem barba aqui, bigode, tá fora da palavra de Deus. Aí meu amigo mandou, aí Alexandre, deu ruim pra você, eu acho que você não vai funcionar. E chorou de rir junto. Eu acho que eu vi um vídeo desse. Não, eu não vou falar de onde ele é, porque eu não vou dar esse bope pra ele não, mas a gente riu junto, porque imagina se as pessoas que estão no Irã. No tempo de Jesus, os homens usavam barba. No Antigo Testamento era honra ter barba. Exato. Até hoje é honra ter barba. Era tão honra a barba. Quanto maior quando a barba, falava, né, sobre o óleo na cabeça de Arão, o óleo da cabeça de Arão, tinha que descer na barba. Descia sobre a barba. Olha o tamanho da reverência de barba que se conota na Bíblia. A ideia ali, se não tem barba, o poder de autoridade da pessoa era diminuído. Exato. Então, né, a gente estava chorando de rir com relação a esse assunto, porque meu amigo falou, eu acho que deu ruim para você. É verdade. Se eu for seguir a igreja desse cara, deu ruim mesmo. Deus, mas eu vou continuar seguindo a igreja de Jesus, que vai dar bom. Né? Não precisa fazer ter propaganda da Gillette Mate 3. Exatamente. Pastor Alex, eu sei que você trabalha muito com homens, e qual que é a maior dificuldade hoje? Pode falar assim, rasgado, sem fachada e sem cortina. Nós estamos no meio de uma sociedade onde tem homens sem identidade, homens que estão com um buraco existencial dentro, mulheres que estão casando com meninos quando esperavam que estavam casando com homens. Na sua visão de pastor, de mentor, de liderança, de líder que trabalha com muitos homens, o que está faltando para o homem hoje ser um macho alfa? Assumir responsabilidade. O que seria isso? Responsabilidade em quê? No todo? No tudo? E quando eu falo no tudo, eu não estou generalizando, não, para fugir de uma resposta, tá? Sim. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Exemplo, na igreja, vou falar da igreja que nós estamos aqui. Sim ou não? Sim. Quando você fala, eu vou falar de um assunto que é polêmico. Pode falar, pode rasgar. Se você fizer um culto aqui, um congresso de irmãs, quantos % dessas cadeiras vão estar cheias? Congresso de irmãs? Rapaz, provavelmente, eu acredito que muito. Pelas mulheres, né? Se tem 100 cadeiras aqui, ou 200, quantos %? 90%. 90%. 90%. Vamos pôr 90%.
Se você fizer esse mesmo congresso de homens, quantos por cento vai estar cheia essa cadeira? Bem menos. Eu não vou chutar Bem alto menos. aqui. 50%. E olha lá. Aí fala, pô, mas é que o cara trabalhou. É que o cara tá cansado. É que o cara tá puxando uma massa, concreto. Meu irmão, é mais do que a responsabilidade dele. É viver do suor da terra, né? Suor da terra, meu irmão. É. E aí fala assim, mas por que a mulher então foi? A mulher não fez nada dentro da casa dela? Bom. Eu acho que tem. Tem. Porque a minha esposa, se alguém perguntar para ela, você trabalha? Ela fala, eu trabalho dentro. E também fora. Porque, infelizmente, caiu num conceito que trabalhar é aquele que faz um serviço fora da casa. Quando que, na realidade, qualquer coisa que você faça é relacionada a um tipo de trabalho. E tem isso mesmo aqui, hein? Eu já percebi. É verdade. Muito tem de muito. O cara fala, não, só eu que trabalho em casa. Então, cara, sua mulher não faz nada? Ela dorme o dia inteiro? Não, pô, ela cuida da sua casa, ela faz comida, cuida dos meninos, leva pra escola, se fosse pagar um empregado, ia ficar mais caro. Vai pagar então, meu irmão. Vai ficar mais caro. Você tá muito mais caro, não? E tem outros, por isso que eu falo que é tudo, cara. Porque a responsabilidade da casa espiritual, pessoal, né? Paterna, sacerdote, né? Sacerdote é de quem? É do homem. É do homem. É do homem. E aí, por isso que eu falo assim, é em tudo, porque o cara que não assume um compromisso diante de Cristo, de viver o papel dele que ele foi chamado para ser diante de Cristo, ele não tem responsabilidade com o restante das outras coisas. Uau. É isso aí, eu creio. Concorda comigo? Concordo. E se alguém discorda, meu irmão, me perdoa e seguir meu irmão em Cristo, mas aí é um problema seu. Porque, cara, esse é o papel do homem. Eu acredito. Levar a família para a igreja. Cuidar da família, mostrar para os filhos que o lugar dele é dentro da casa do Senhor. Blindar o jardim, né, cara? Mostrar para os filhos que se tem dinheiro, ele adora a Deus. Uau. Mas se ele não tem dinheiro, ele adora a Deus do mesmo jeito. Isso vai tocar na ferida de muita gente na América. I don't care, não, porque eu tenho que viver isso. E eu tô falando isso, e se você quiser chamar a minha esposa e fazer um podcast com ela, ela vai falar de defeito que eu tenho, porque eu sou um homem. Todos nós, né? Tenho defeitos também, mas... Eu estou falando no sentido que vai arrumar problema, porque parece que o sentido moral de quem serve a Deus nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Tem 3 anos que eu estou aqui. Eu percebo que a pessoa, quando falta o dinheiro, falta o emprego, ele se entristece com Deus por estar daquela maneira. E talvez tenha um processo de Deus ali. Ok. Tem um processo de Deus total. Porque lá no Brasil, eu ia na igreja terça, na quinta, no sábado para ensaiar, e domingo que era culto, ia cedo, porque tinha escola bíblica, e ficava pro culto. Era geralmente agora nos Estados Unidos, tá fácil, bro. Só vou na igreja domingo. E olha lá. Estilo americano de ser, país de primeiro mundo, quer dizer que Deus está aqui, é de primeiro mundo também. Só vou e ainda vou orar em inglês para ver se eu recebo em dólar. Né? Olha a mediocridade disso. Não evoluiu, né? Assim. Não evoluiu. A pessoa declina, né? Ela foi para um país mais potente, mas... Entendeu? Ela perdeu. Porque se ela falar, ou se assim for o seu caso, eu só vou na igreja domingo porque lá é o único dia que tem culto na minha igreja. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu faço um culto caseiro dentro da minha casa. Meu irmão, parabéns e me convida porque eu quero ir também. Junto com você. É a ideia do restaurante. Se você vai no restaurante domingo para matar a sua fome, você mata a sua fome no domingo. Mas se você só vai no domingo, de segunda a sábado, você morre de fome. Você morre de fome. Igreja do mesmo jeito. Você vai só um dia para alimentar. A presença do Senhor é o mesmo jeito. Essa que é a grande verdade. Então, hoje, situação que está vivendo os Estados Unidos hoje. Esse caos imigratório. Caos imigratório, cara, tô com medo. Meu irmão, o fato de humano sentir medo, tá tudo bem. É normal. Não é um complaint com relação a isso. Mas eu não posso ter medo se Jesus chegar e falar, olha, você vai voltar pro Brasil. Se a nuvem virar, sem documento,
Você é um cidadão americano agora, ó, carimbado. Que tio Trump carimbou, cidadão. E Jesus vem para você e fala, ó, então deixa eu te fazer uma pergunta. chegou o seu tempo, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem tem casa e para nós dois aqui. Vou usar um exemplo hipotético. Se Deus, eu não sei se você tem, se não tem, não precisa também falar se tem ou não, Sim. mas se Deus te der, ou se você já tem, mas enfim, te der o documento hoje, cidadão americano, morando nos Estados Unidos, se o governo te der hoje, daqui 3 dias Deus fala assim, ó, Pastor Alex, eu preciso de você numa obra missionária no Brasil. E aí? O que prevalece? Tem que prevalecer a voz do Senhor. Eu vim para cá por isso. Pastor, nós não tínhamos uma vida ruim. Trabalhava na 3ª maior empresa de aviação do mundo. Uau. E Jesus falou, acabou. Você vai pedir conta. Uau. Eu falei, não vou pedir conta. 12 anos de trabalho, não vou pedir conta, vou perder um monte de dinheiro. E olha, essa foi uma luta, a maior luta que eu já passei na minha vida. Como diz os hispanos, pelear com o Senhor. Porque... Cara, entra a fé e a razão, hein? Rapaz, pensa assim, ó, e eu sempre fiz pelo reino, de modo a eu achar que sempre cumpri com excelência, tá bom? Não quero falar, fiz mais do que fulano A ou B. Entendi. Eu falo de mim. Eu sempre busquei fazer com excelência pelo reino. E na minha casa, minha família, minha esposa, né, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, nós recebíamos de salário lá, a gente sempre investiu no reino. Oh, muito bom. Então a minha casa é uma casa missionária, não é aqui dos Estados Unidos. Desde o Brasil. Desde lá. Desde o dia que nós entendemos que pôr combustível no carro e viajar 1 hora para ir numa igreja todo dia, nossa, fazia parte da nossa missão missionária de servir ao Senhor. Entende? Então, quando chegou muito esse forte. tempo que Deus mandou eu entregar a minha oferta, que era o meu trabalho, matou os bois e queimou. Rapaz, matou e queimou tudo. Sendo muito honesto, foi o tempo mais difícil para mim. E eu até me emociono falar disso porque eu sempre trabalhei com aviação, apaixonado pelo avião, trabalhava na Embraer, maravilhoso, muito bem, e Deus falou, ó, é tempo. E Deus fechou essa porta no Brasil, e hoje você faz o quê na América? Trabalho com avião. Olha isso. Deus mudou sua porta, mas o propósito é o mesmo. É o mesmo. Uau. Eu vou te falar que o que Deus fez... O que você faz no avião? Quando você fala fazer avião, é muito genérico, né? O que é que você faz hoje? Só concluir a minha fala. Tá. O que Deus fez foi muito maior do que aquilo que eu sonhei em fazer. Imaginava. Aí entra o que a Bíblia diz, mais do que pensamos, pedimos ou pensamos. Imaginamos. Imaginamos. Por quê? Eu fiquei triste quando eu tive que sair da Embraer, pedir conta da Embraer. Muito triste. Venho de uma família humilde, né, de trabalhadores. Aprendi a fazer sofá, porque meu pai quase perdeu a casa. E fiz um sofá para uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa de nome na Embraer. Esse cara falou, quer trabalhar na Embraer? Gostei do seu trabalho. Falei, pô, lógico. Fui, trabalhei na Embraer, chegou o tempo que Deus falou, acabou, é tempo. E vou te falar, Deus não fez ninguém me mandar embora. Deus fez eu sair. Auto se demitiu. Porque seria fácil ou eu me esconder atrás de uma situação e falar, Deus fez a empresa me demitir. Por isso eu vim para cá. Correto? É. Você que decidiu. Deus que decidiu, porque eu não queria, não. Falei, não, Jesus, eu não Deus quero. decidiu e falou pra você, bate o martelo. Ah, que dor, rapaz. Foi difícil. Ok, Deus falou. E sabe o que é interessante? Eu fui em várias igrejas. Eu falei, não, Deus falar com você? Deus vai falar. Essa pessoa que Deus usou para falar comigo tá louca. Eu vou em outra igreja, um lugar que eu nunca tinha ido na vida. Tentando fugir. Rapaz, a mesma revelação. Ficava era pior. Tá bom, eu vou. Pedi conta, saí, vim para cá e montei a SR.
Uma empresa que faço reforma de interior de jato executivo. Uau, que legal. E foi o que eu aprendi lá a vida toda. Bacana. E achava Olha isso. que o dinheiro que eu recebia lá de salário, eu alimentava o reino. Movia o reino. Movia o reino. Porque, como eu te falei, na minha casa, glória a Deus por isso, porque o coração da minha esposa se conecta com o meu nesse sentido. É o quê? Que o nosso recurso sempre foi para o reino. Quando viemos para cá e começamos a SR, também o recurso foi para bancar o reino aqui. Uau. Então, nós hoje, né, temos essa empresa, que é uma empresa de reforma de jato executivo. Glória a Deus. Hoje tem clientes que vêm do Brasil para cá, traz os aviões do Brasil para cá, para eu mexer, para eu arrumar. Então, o que eu estava lutando com Deus, falando não, que eu não queria sair de lá. É uma batalha perdida, né, cara? Não adianta, né? Rapaz, você já entra no ringue sabendo, já perdi. Não, entrei se apanhando. Você já entra apanhando. Fala, cara, eu vou lutar à toa, vou perder. Né? Lutar com Deus. Mas olha como a gente é medíocre, cara. Você ainda continua lutando, a gente continua insistindo. Né? Foi uau. E hoje o que a gente vive aqui é um milagre do Senhor. Glória a Deus. Né? Temos essa empresa. Essa empresa é uma empresa reconhecida pelo governo federal aqui, pelo FAA, né? E legal, o dinheiro que nós recebemos dessa empresa, nós investimos no reino. Glória a Deus. Nós tivemos a oportunidade, faz pouco tempo, de comprar uma criança no Camboja. Nós assumimos esse compromisso lá. Nós assumimos o compromisso de abençoar a vida de outras crianças lá. Tem um outro trabalho missionário que nós cuidamos também, que é um trabalho missionário do país perseguido. Né? Não quero falar nomes aqui para não expor, porque não pode expor, mas diante desse recurso que nós enviamos lá, essa última semana foi uma bênção, porque eles conseguiram fazer... O que eles fazem lá? É muito interessante. Olha as maneiras de evangelismo, certo? Olha como o evangelho do Senhor é poderoso. Às vezes você pensa que um versículo bíblico, que tem um versículo bíblico, ok? Um único versículo bíblico, pode não mudar a história de vida de alguém. A gente pensa, né? Nós pensamos, somos medíocres. Você olha, um versículo vai mudar a vida de alguém. Para, rapaz. Um dos países perseguidos, uma pessoa foi usar o banheiro e não se tem papel higiênico. Então, tudo quanto é resto de jornal, resto de revista, resto de papel. E a pessoa foi se limpar e pegou um pedaço de folha e tinha um versículo bíblico. E ela pegou, leu o versículo bíblico. E ela guardou esse versículo bíblico. Meu Deus. Foi embora. E era o único versículo bíblico que ela ficava lendo. Essa pessoa aceitou Jesus. Glória a Deus. Por um único versículo bíblico. É o poder do Evangelho. Poder do Espírito Santo de Deus. É o inexplicável que o homem não consegue explicar, né, pastor? E hoje, essa pessoa é um senhor de idade. Ele faz um jantar na casa dele, todo dia. Olha isso. E ele chama os velhos dessa região, desse vilarejo, e eles almoçam lá na casa, jantam na casa dele, que é a única maneira deles, pessoal, se alimentar bem. E várias pessoas já aceitaram Jesus através disso. Hoje já tem Bíblia lá com ele, escondida, né? Nessa última semana, prove ao Senhor que ele conseguiu fazer esse jantar em 4 diferentes vilarejos. Uau, glória a Deus. E, inclusive, alguns jovens aceitaram Jesus essa semana lá. Então, muito bom. Nós entendemos que o que o Senhor nos entregou tem um propósito muito maior do que aquilo que se mantém na nossa mão. Amém. Então, essa empresa que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de fazer com que o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo, chegue à vida de outras pessoas, com o recurso que chega até a minha mão. Amém. Então... Transbordando, você está transbordando, né? Eu preciso fazer isso acontecer.
A gente faz isso aqui também. E tem um poder muito grande isso, viu? Sim. A gente tem 3 bases missionárias que a gente apoia. E teve uma vez, o nosso aluguel aqui é uma manutenção um pouco alta, e teve uma vez que o valor não deu para pagar aluguel, aí ficou aquela coisa. Se colocar para missões, vai faltar no aluguel. Se pagar o aluguel, vai faltar para missões. E aí eu lembro que a tesoureira perguntou para nós, pastor, não tem mais domingo para entrar oferta, e o mês fecha na segunda, e agora? Falei, atrasa o aluguel, mas manda para missões. A gente mandou na segunda-feira para missões, 2 dias depois, a gente não sabe como, nem que jeito, entrou um valor na conta da igreja, que era o valor que precisava para o aluguel. Oh. E eu falei para a equipe, gente, obra missionária, quem cuida é Deus usa pessoas. Sim. Deus está usando nós para abençoar a gente. E é uma cadeia. Às vezes você vai ser abençoado, a Helena, sua filha chama Helena, né? Helena. A Helena, a outra, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Talvez elas vão ser abençoadas daqui uns dias por pessoas que você nem imagina, pelo poder de uma semente que você plantou na vida de alguém que você nem conhece. Exatamente. É o reino devolvendo. E sabe que essa questão do reino, de você fazer pelo reino, é algo que é tão responsabilidade nossa, do homem. Uhum. Porque quem é o provedor? Na casa. Deus mandou ser quem é o provedor? Fala da casa? Da casa. É o homem? O homem. É. E quem mais retém? É o homem. É o homem. Depende. Porque essa seria a minha segunda pergunta para você. Se você faz um congresso, quem vem? A mulher. E o homem não. Se faz o congresso de o homem fica. Nesse congresso, quando você fala sobre oferta, o homem é mais segura. Se você conseguiu, né, $100 por uma oferta direcionada a missões, ao que seja, se fosse o culto do homem, você não conseguiria 1/3. A mulher ela tem um coração mais generoso, né? Por quê? Psicologicamente já foi estudado isso, né? A mulher tem 16 sentidos, o homem tem 6. Ou seja, até o pastor Cláudio Duarte é engraçado que ele fala, se você não está escutando o Espírito Santo, escuta sua mulher. Né? É até interessante isso, você fala dele. Mas se você olhar, faz sentido por quê? Né? A mulher, essa sensibilidade espiritual com relação à mulher é completamente diferente com relação ao homem. A visão clínica dela é maior, né? A visão é maior. Porém, por que é maior? Não é só porque Jesus criou a mulher com essas definições diferentes. Uhum. Por que a mulher tem essas definições diferentes? Porque o trato dela com uma criança é óbvio e tem que ser diferente do trato dela, do homem com a criança. Se a criança faz assim, a mulher já sabe, tá com fome, ou fez xixi, ou tem que trocar, ou tá com dor de estômago. E é um negócio muito louco isso. É isso mesmo. A linguagem, né? A mulher entende. Essa configuração esse setup que Jesus criou é interessante. E só a mulher tem. Só a mulher tem. Mas o homem, devido a essa falta um pouco de relacionamento com o Espírito Santo, faz com que o homem entenda o quê? Que ele é o provedor. Quando que, na verdade, quem é o provedor? Jesus. O primeiro provedor. Vem dele, né? Então... é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Né? E nós, homens, a partir do momento que você entende, fala assim, cara, eu preciso fazer pelo reino, eu preciso lutar pelo reino, eu preciso fazer o reino crescer, eu preciso bater na porta do meu vizinho, eu preciso comprar um chocolate se for necessário para abrir uma oportunidade de eu falar do amor de Jesus. É isso aí. Deus vai prover todas as coisas para ele. É uma estratégia, tem estratégia. Porque é a provisão ela vai vir do Senhor. E eu falo, cara, falo para Jesus, Jesus, que a sua provisão passe pela minha mão. Amém. Eu creio muito nisso. Alexandre, estamos quase caminhando já para o nosso término do nosso Shalom Cast. Sim. Eu queria te perguntar também, dentro do nosso assunto, que a gente está batendo esse bate-papo bem legal, e já você que está em casa nos assistindo, pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like também, faz o seu comentário, é muito interessante, importante também, até porque a linguagem da plataforma ela é totalmente digitalizada, tá bom? Então participa com a gente aí. Pastor Alexandre, que palavra você deixaria hoje, agora,
para um homem que está desanimado, desiludido, sem esperança, precisando de um up, precisando de algo novo na vida dele. O cara já tentou de um lado, chegou na América, não está fluindo, ou lá no Brasil, uma coisa não está acontecendo. O que você tem de Deus para essa pessoa hoje? Assim, em 1 minuto, compactado, se fosse para ele receber essa palavra na veia hoje. Assim, é difícil falar em 1 minuto, né? Eu falo 1 minuto, mas assim, você... A primeira coisa, eu ia perguntar para ele, qual é o ponto que você se frustrou? Uau. Saber a dor, né? Onde começou a dor, né? Exato. Porque a grande questão é aonde ele se frustrou. Todos nós temos frustrações. E há a possibilidade de você vencer a sua frustração. Esse é o ponto. Se a pessoa conseguiu entender aonde que ele se frustrou, vai ser fácil de ajudar ele a sair dessa frustração. Porque, vamos falar da igreja do Senhor. Vários estão fora da igreja porque se frustrou com a igreja. De quem é a igreja? De Cristo. De Cristo. Como você pode se frustrar com Cristo? Aí o cara já fala, não. Entendi. Não, eu não me frustrei com Cristo, eu me frustrei com o pastor. Então, peraí, cara. Então podemos mudar essa situação? Sim. Muito bom. Dá a mão aqui, mano. Eu vou visitar uma igreja por dia com você. Até você se encontrar novamente com Jesus Cristo. É isso aí. Porque é isso aí. O ponto de ligação é de qualquer frustração, e eu falo aqui da igreja, porque às vezes o cara está vivendo uma situação difícil porque Jesus está apertando ele. Não é que Jesus é um Jesus mau, não. É a pedagogia de Deus, né? Não é porque ele é mau, mas porque ele quer que você olhe novamente e volte à essência de ser um filho amado de Jesus Cristo. Eu sempre falo isso, desse tema de essência, porque é isso que nós somos. Rapaz, esse negócio é muito forte, pastor. Meu pai pegou Covid e foi para dentro do hospital. E o médico falou assim para mim, tira seu pai daqui, senão seu pai vai morrer. Porque o hospital estava contaminado com vírus na época. Meu pai tinha melhorado e o médico falou, tira daqui, senão vai morrer. Eu levei ele para casa, mas aquele negócio ficou no meu coração. Eu falei, tá errado. Como que meu pai vai morrer dentro do hospital? O Espírito Santo, numa noite, ministrou no meu coração. O mesmo ambiente que cura, às vezes é o mesmo ambiente que mata. Você falou da igreja. Sim. Não é Cristo. Não então, é Cristo. Às vezes a pessoa entra no contexto de igreja, de religião, de gente, ele tem que entender que o mesmo contexto que cura pode ser o mesmo contexto que mata, mas não foi Cristo que matou. Não. Por pessoas, o que você falou. Tem gente que está ferido por pessoas, magoado por pessoa, chateado com pessoa. E quem sai da igreja por causa de gente, nunca entrou nela por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Né? E aí vem a essência do homem. A essência do homem. Que Entendeu? já é pecaminosa, adâmica, né? Ruim. E Satanás vai fazer de tudo para você continuar fora. Uau. É isso aí, cara. Vai fazer de tudo. Continua com a essência ruim, continua pensando mal. Vai ficar e selando esquece. Isso pra ele, né? Por quê? Olha, imagina. Essa caneca foi feita para beber água. Beber água, Né? Aqui, ó, mais que uma igreja, uma família vai pertencer. Shalom Church. Se você nunca veio, você tem uma chance. É isso aí. Beleza. E eu bebi água aqui nessa garrafa também. Os dois, você tomou água nos dois. Sim ou não? Sim. O que matou a minha sede? A água. Nossa, eu já entendi. E quem é a água? Cristo. É Cristo. Esse é o ponto. Isso aqui seria uma igreja, isso aqui seria outra igreja. Exato, meu Mas irmão. o que matou a sua sede... matou a minha Nossa, sede... essa eu vou pregar, hein? Foi a água que eu bebi. Uau, é isso aí, ó. Isso aí. E Jesus é a fonte de água viva. Ela é interminável. Meu Deus. Ela nunca vai acabar. Forte. Então, por isso eu perguntei, aonde você se frustrou? A pessoa, então, ele não frustrou com a fonte. Nunca ele se frustrou com a água que ele bebeu. Desculpa, se é que ele bebeu. Ele nunca se frustrou com a água. Ele se frustrou com a caneca. Não gostei da caneca branca. Essas duas são iguais, mas de repente eu vi uma amarela lá. É a amarela? Não, é a preta, não, é a verde. Meu irmão, é a água. É a água da fonte da vida. Uau. Jesus de Nazaré. E ele fala
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse aqui é um Jesus pequenininho, um Jesusinho. Nós somos pequenos. Olha aqui. Nós somos pequenos cristãos. E é isso mesmo. A palavra cristão significa pequeno Jesus. É isso aí, porque o cristianismo vem da palavra cristianos. Cristianos. Que vem de pequenos cristãos. Pequenos cristãos. Esse é um pequeno Jesus. Aí isso aqui é para evangelismo. E nós entregamos. Saímos na rua, pegamos um cara parabéns, doidão, hein? De clube aí, de moto. Legal, cara. Guarda aí com você, quando você tiver tempo você lê. Que legal, parabéns, viu? E aí está o texto de Mateus 11, né, 28 a 30, que fala, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aqui está falando que Jesus é o caminho. Jesus is the way, né? Jesus é o caminho. Então, meu querido, eu digo para você, se existe uma frustração relacionada à fonte, todas as outras coisas que vão estar em volta de você não vai estar boa. Uau. Vai estar ruim. Não adianta colocar água suja em caneca. Rapaz, pode pôr um copo de Coca, um copo de Fanta, um copo de Sprite, um copo de Gatorade. Que for. Nenhum vai matar a sua sede mais do que a água da fonte da vida. Que é a água de Jesus Cristo. Essa foi na veia. Então, a frustração pode ser comigo. E nunca com Cristo. Tá tudo bem. Você me perdoa, eu te perdoo. Não precisamos caminhar juntos. Isso aí. Mas você não pode estar frustrado com Jesus de Nazaré. Uau, é isso aí. Pastor Alexandre, muito boa. E esse finalzinho aqui foi terrível, hein? Meu Deus. Teve alguma coisa que eu não te perguntei? Você gostaria de ter respondido dentro do que nós falamos aqui de tudo um pouco? Alguma coisa que a gente falou de tudo um pouco, mas teve alguma coisa que eu não te perguntei se você queria ter falado? Só para falar dos Gideões, sim. A gente é um motoclube aberto a todos. Quando fala cristão, não significa a igreja evangélica cristã. Sim. Quem é cristão? Aquele que segue a Cristo. Então, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, eu sigo a Cristo. Você, meu irmão, é bem-vindo. Eu não sigo a Cristo. É bem-vindo também, né? Porque a gente quer te abraçar lá, a gente quer te dar um beijo lá, a gente quer te servir um churrasco lá. Coisa boa, hein? Já? Você comeu um churrasco? Eu comi lá, hein? Jantei lá. Então, a gente quer só que você entenda que Jesus é amor. E Ele quer transformar aquilo que precisa ser transformado. Amém. Né? Amém. Aquilo que você der legalidade para Ele transformar, Ele vai transformar. E nós estamos disponíveis para abençoar você. O Gideões Motoclube tem um trabalho com homeless. A gente cuida dos homeless. A gente tem um ônibus lá que a gente está preparando esse ônibus para dar banho nos homeless. Que legal. Qual o nome desse projeto? Take a wash your soul. Uau. Take a wash. Tome um banho. E lave a sua alma. Take a soul. Ah, sim, lá, meu, de forte. Hein? É forte. Já faz tudo junto. Porque você sabe que Maria, quando Jesus caminhou, e ele chegou e ela foi lavar os pés dele, porque ela, na realidade, ela queria tirar o cansaço. E a gente entende que os homeless que estão aí na rua, se a gente der um banho nele, vai tirar esse cansaço mental que ele carrega. E qual o objetivo disso? A gente quer mostrar para ele, cara, você quer continuar vivendo uma vida de desgraça, uma vida medíocre, ou você quer ter uma oportunidade? Alexandre, você vai dar um trabalho para ele? Eu não posso hoje, mas de repente amanhã eu posso. Mas a gente tem amigos, que alguém precisa... Poxa, de repente o pastor precisa de alguém que venha aqui varrer a igreja uma vez por semana? E por que não pode ser um cara desse? Isso. Se ele vem aqui limpinho, bonitinho, cheiroso, disposto. Né? E a gente tem vários relatos de homeless que já saiu de lá sem ainda a gente nem ter a oportunidade dele tomar banho. Só porque nós chegamos, entregamos uma comida, uma roupa nova, oramos por ele, ele decidiu ir buscar um trabalho e conseguiu. Uau, muito bom. E então a gente tem esse trabalho com homeless, né? No Backpack to School a gente sempre faz um evento também que chama Backpack to School. A gente doa mochila para as crianças pobres, carentes. Né? O ano passado, retrasado, eu acho que a gente conseguiu doar 2.000 mochilas. Uau, com caderno, com tudo dentro.
Então a gente precisa de pessoas dispostas a fazer algo pela vida de alguém. Isso aí. Cumprir o ID do Senhor. Bom. E a gente entende que, como eu falei desde o princípio, se faz de tolo para ganhar os tolos, nós nos fazemos de motociclista para ganhar a todos. A todos. Muito bom. Amém? Muito bom. Pastor Alex, foi uma alegria poder tirar um tempo, um bate-papo com você aqui. Eu acredito que as palavras que foram liberadas vão alcançar o coração de muitas pessoas. Amém. E que Deus continue te preservando, sendo esse homem humilde, visionário, que transborda Deus e com um coração gigante para ajudar tudo e todos que estão à sua volta. Amém. A nossa palavra é que o reino de Deus transborde sobre a tua casa, a tua família, as tuas filhas, e aonde você colocar as mãos, Deus venha te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Amém. Eu recebo isso. Amém. Só lembrando, minha esposa, Daniela, I love you too. Faz uma declaração. Já falei da Maria, da Helena, vou falar da esposa. Faz a declaração de amor para. Qual o nome? É a Daniela. Faz a declaração de amor para Daniela aí, senão vai dar ruim. Ela sabe o quanto que eu amo ela. Amém. E quanto eu sou grato a Deus pela vida dela. Que às vezes eu não estou em casa sábado, às vezes eu não estou em casa domingo, não estou em casa sexta, não estou em casa terça, não estou em casa quarta. E as pessoas pensam, você é presidente de motoclube, pastor, só tal dia? Não. Todos os dias. Todos os dias. E o telefone não para, né? Não para. O tempo todo. E se ela não fosse chamada para viver isso comigo, ela não suportaria viver isso. Essa que é a grande verdade. Quem converteu primeiro, você ou ela? Ou quem ganhou quem para Jesus? Na realidade, ou quem influenciou alguém? Olha só, foi interessante a nossa história. Porque ela estava um pouco afastada da igreja. Ela ia na quadrangular. E eu ia na Assembleia de Deus. E eu também meio afastado. E quando a gente se conheceu foi interessante, porque, cheguei, e aí, vamos sair, dar um rolê de moto. E foi legal, porque ela falou assim, vamos, mas depois que eu for na igreja. Ih, caramba, ela vai na igreja. Falei, que igreja você vai? Já colocou regra. Já falei, ixi. Falei, não, mas ao mesmo tempo eu senti, puxa, Jesus está me dando uma chance. E ela falou, não, eu vou na igreja com a minha mãe e tal. Falei, que hora é o culto? Ela falou, por quê? Você vai no culto? Eu vou. E foi interessante, porque eu entrei nessa igreja. Eu lembro que esse dia eu já estava alguns dias afastado da igreja, um tempo já. E eu entrei na igreja, foi da hora que eu sentei na igreja. E da hora que acabou o culto, eu só chorava. Meu Deus, Espírito Santo. Eu falei, puxa, queimou meu filme com ela. Só choro, na igreja. Ela falou, deve estar cheio de pecado esse cara. É muito Deus, é muito pecado. Muito Deus, é muito pecado. Mas, glória a Deus, nós namoramos, noivamos, casamos e estamos juntos até hoje. Parabéns. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a Daniela. Deus abençoe. Foi bom estar contigo. Obrigado. E eu creio que coisas grandes tem para todos nós em breve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, galera. Esse foi o nosso Shalomcast. Compartilha, divulgue, que Deus abençoe muito. Fica ligado que quarta-feira que vem tem outro Shalomcast com outro convidado especial. Deus abençoe, beijo no coração. Fica com Deus. Amém.